Bom, gente, finalizamos o assunto da sexta rodada e a partir de agora tá dada a largada. O Atletiba é o assunto. É o primeiro clássico de 2023, válido pela 7ª rodada. Ao todo, já foram 353 Atletibas, com 136 vitórias do Coxa, 103 empates e 114 vitórias do Rubro Negro. Os personagens dos dois lados do clássico, vão contar pra gente a partir de agora as emoções desse clássico que movimenta a cidade, mexe com o coração dos atleticanos, dos coxas doidos. E a gente entrou em contato com diversos ex-jogadores pra falar qual é o Atletiba, qual foi o Atletiba mais emocionante pra eles, por que o Atletiba tem esse sabor especial. E o nosso primeiro convidado é o Henrique Dias. Oi, Henrique, fala aí, HD. Fala pessoal do Bate Pronto, aqui quem tá falando é o Henrique Dias, ex-jogador do Curitiba. Eu tô aqui para falar de um jogo inesquecível que foi para mim, que foi o Atletiba. Em 2008 eu tive a oportunidade de fazer o gol mais importante da minha carreira, que foi na final, beleza? Então tô aqui para lembrar a todos os torcedores coxa branca que esse gol está guardado na memória de todos. Um abraço. Valeu, Henrique Dias. Ninguém mais, ninguém menos, né? Em cima HD, de ninguém mais, HD. ninguém menos do Atlético que bateu o recorde. A gente falou do recorde que o Atlético de hoje tá buscando. O time de 2008 na primeira fase conseguiu as 12 vitórias seguidas e bateu o recorde do clube. O Coritiba foi lá na final e conseguiu com um gol do Henrique Dias ser campeão paranaense. Do lado rubro-negro, quem manda o recado é ele, Cocito, que também tem uma história, tem um gol muito especial marcado pelo Cocito e Atletiba. Fala, Cocito! Salve, galera, Cocito passando por aqui para falar um pouquinho sobre o Atletiba, esse grande clássico aí que teremos nesse final de semana. Falar da grande rivalidade. E nós sabemos que mexe, né, com toda a cidade, com os ânimos aí do estado, de todos os torcedores, né? Torcemos para que seja um clássico aí de muita paz, né? Lembrando que somos rivais, porém não somos inimigos. E eu tive a felicidade de participar de vários Atletibas, né? E dizendo o mais marcante para mim foi aquele Atletiba de 99, onde eu tive valendo pela seletiva para Libertadores, né? Onde nos deu foi um grande passo aí para que a gente pudesse jogar a primeira Libertadores da América. E no jogo nós estávamos perdendo por 1-0, eu saí do banco de reservas, entro no intervalo e tive a felicidade de marcar um golaço, empatando a partida em 1-1. E após isso a gente venceu esse jogo no Couto Pereira por 4-1. Então foi realmente um dia emocionante, marcante, um misto de sensações e para mim inesquecível. Espero que seja mais um grande jogo e que vença o nosso rubro-negro. Valeu, gente! Simplesmente Henrique Dias e Cocito no bate-pronto. Tá bom pra você, Senechão? Não, tá ótimo, mas o Cocito não contou que ele sonhou antes, que ele falou pro pessoal que ele ia fazer o gol no clássico. Então tem toda uma história aí, o Cocito não contou. Vamos contextualizar. Ele já falou sobre isso e eu já conversei com ele sobre isso. Ele sonhou que ia fazer o gol, falou pra turma lá na concentração do Atlético que ia fazer o gol no Atletiba. E ele ia começar no banco, ele nem ia jogar. A turma até tirou sarro dele. Pô, você nem jogar, vai. Ele jogou, ele entrou, fez esse golaço no ângulo ali na seletiva de 99. O primeiro grande título nacional do Atlético, sim, né? A seletiva de 99, então Cocito tem um papel fundamental nisso. O Cocito que também sempre disputou o Atletiba. Não adianta, né? No Atletiba, no clássico, a raça é dobrada, né, Janaína? E eu acho que todo torcedor, Jana, também tem esse Atletiba inesquecível. Sempre tem, né? Porque é sempre um jogo marcante, histórico e que deixa uma lembrança emocional diferente de qualquer outro jogo, né? Independentemente da gente estar falando de estadual, de campeonato brasileiro. No ano passado o Aleph Manga sentiu um pouquinho o gostinho, né? De enfrentar o Atlético e com certeza ele já vai entrar com esse ímpeto mais aceso, né? Ele fez 2 gols no clássico no ano passado, eliminou o Atlético. E aí o Coritiba acabou indo para a final, disputando
contra o Maringá, o título paranaense. E do lado do Atlético, Kelvin também é um jogador que vem em ótimo momento, também já fez gol em Clássico Atletiba e vai estar com aquela vontade dobrada, né? Se o jogador já corre num jogo normal, imagina num clássico. Ali é igual eu, por exemplo, treinando para fazer uma corrida de 5 quilômetros. Eu treino 2 quilômetros e morro. Na corrida de 5, com a galera ali junto, você corre 5 tranquilamente. Sem falar no bicho, né? Bicho dobrado, clássico. Isso, né? Enche o bolso, quem ganha, né, galera? Exatamente. E a motivação também, né? Independente do dinheiro, a motivação de você ganhar um clássico contra o único outro time que está na primeira divisão nacional. Além de ser o grande teste da primeira fase do Paranaense, é o grande jogo da primeira fase do Paranaense por questões não só de rivalidade, mas também questões técnicas e de alto desempenho. E as provocações, né? Elas são muito diferente, né? Não tem como... Não, e assim, antigamente, quando eu cobria... Não pode falar antigamente, né? Ainda não somos dinossauro. Uns 15 anos, quando eu cobria... Atletiba em Campeonato Paranaense. Você tem ideia de quantos Atletiba a gente já foi? Nossa, não sei. Você encontrou o meu agora há pouco ali na internet, né? Eu era jovenzinha, 13 anos. A gente não tinha tanto esse impacto da internet, né? Hoje, além de ser em tempo real, as pessoas já vão comentando a atuação do seu time ali na internet, no momento em que estão acompanhando o jogo. Depois, a repercussão, ela fica reverberando muito tempo, né? E eu lembro do Coxinha lá, né? O Walter fazendo a piadinha. E essa piadinha, ela teve uma reedição e aí depois foi reeditada de novo. Quer dizer, os jogadores vão incorporando a piada durante muito tempo. Claro, é uma brincadeira saudável, né? Dentro dos limites ali, mas é sempre um jogo que tem um clima totalmente diferente. Eu acho que isso é o que também motiva a gente, né? A fazer um jogo desse. A gente já vai com outro espírito, é um espírito muito mais alegre. O que eu lamento, e assim, né, deixo clara a minha opinião em relação à torcida única, é o ponto em que nós chegamos para resolver uma situação de violência que existe nacionalmente, não é só aqui em Curitiba, né, episódios lamentáveis que a gente viu no ano passado também, mas que é uma forma de você encurtar e jogar embaixo do tapete o problema, né, porque ele não é resolvido. Sim. A gente vê um jogo com torcida única que perde totalmente o brilho, né, a gente acompanha uma matéria minha ali de mais de uma década. Lá nos bastidores, de 2010, né? de uma Atletiba, que a gente vê as duas torcidas, gente. Que legal que é, né? É muito legal você ver meio a meio, né? O estádio ali. E a gente não consegue mais ver isso, infelizmente, né? A gente vê uma torcida só, tanto quando é o jogo no Couto, quanto é na Arena, né? A gente vai ver só a torcida mandante. Isso perde um pouco, né? Do brilho de um clássico. Porque os problemas não são resolvidos, né? Se a gente vê que ali dentro do estádio você não vai ter conflito, você vai ter o conflito fora do estádio. Não, você o problema é terminal. Não adianta, terminal de ônibus. Então, assim, essas pessoas, né, que não são torcedores, elas precisam ser identificadas. Elas precisam ser banidas do futebol, né? E a gente vê que não existe uma punição coerente, uma punição que seja eficiente para conseguir controlar esse tipo de situação. E aí acaba sendo uma forma simplista, né, de você resolver. Infelizmente, nesse sentido, a gente não vê uma evolução, né? Repito o que eu disse aqui quando saiu a decisão da torcida única. É DEMAF, é Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, todo mundo querendo se livrar do problema. E enquanto não individualizar as pessoas, não ter o que foi feito na Europa, por exemplo, na Inglaterra, que tem um exemplo claro, é só a gente copiar o exemplo. Enquanto não for feito isso, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Não, e a gente tem câmera em tudo quanto é lado, né? Onde a gente sai aqui, a gente tem câmera. Você consegue identificar se alguém pisar fora da linha. Como que você não consegue... Na Arena tem até biometria, né? Identificar tem que fazer biometria. E banir esses torcedores e punir essas pessoas individualmente, né? Esses grupos, para que sirvam realmente de exemplo para que não aconteça esse tipo de episódio lamentável. E aí a gente vê limitar, né, a torcida, a presença das pessoas que realmente gostam de futebol no estádio, e a gente continua vendo a violência acontecendo fora dele. Aconteceu isso, por exemplo, com as mulheres lá no estádio, né, tanto no Couto quanto na Arena, a gente viu brigas fora do estádio. Então, né, eu acho que a gente precisa pensar a longo prazo, porque você acaba tirando um pouquinho
do significado do futebol, né? A gente perde um pouquinho esse espírito, né, esportivo.